Eu sou Marcos Guimarães e hoje, no episódio do CNX Online, estamos recebendo um convidado que é a prova viva de que o impossível é só o começo. O fundador da First Class Home, a maior rede de franquias do setor de cama, mesa e banho do Brasil. Ele construiu simplesmente um império com base no trabalho duro, fé e visão de futuro. Além de empresário, é mentor, palestrante e é uma inspiração para milhares de pessoas. E a sua missão? Vamos descobrir agora, batendo um papo com ele. Seja bem-vindo, André. André Pivete, né? André Pivete, é sobrenome. Cuidado comigo, Marcos. É perigoso. É isso aí, é nada. Isso é coisa de São Paulo lá, né? É verdade. Mas enfim, acho que a galera conhece bem. André, seja muito bem-vindo aqui. Gostaria de agradecer, né, pelo convite que a gente te passou aí. Você aceitou prontamente, muito rapidamente. E a gente quer entender um pouquinho quem é o André nessa história toda, a First Class, né? Como é que começou tudo de você, assim, vindo desde lá do passado, nessa trajetória toda brilhante, por sinal? O primeiro prazer é meu de estar aqui com você, muito obrigado. E é bastante importante para a gente passar um pouquinho da minha história e a história da First Class para que as pessoas consigam entender um pouquinho como é que a gente chegou onde chegou. Legal. Na verdade, se eu for recordar lá de trás, né, eu sou um ex-lavador de carro. Que eu dei a sorte de lavar o carro dos vendedores da Hering. Pô, que bacana. Ali em São Paulo, eu trabalhava num estacionamento que era a esquina da Senador Queiroz com Prestes Maia. Tá. E ali os vendedores da Hering paravam, o escritório da Hering em frente praticamente, do outro lado da rua. Eles paravam ali para lavar o carro. E eu ficava ali lavando o carro deles e vivia disso. Bom, acordava cedo, abria o estacionamento, lavava carro. Na parte da tarde jogava futebol. Né? Ex-atleta de futebol e ex-lavador de carro. Ali eu comecei a sentir o cheiro do que era o varejo. Uhum. Passou o tempo, mudei para o Rio de Janeiro, né? Vim para cá, vim morar com meu pai e em um determinado momento eu vi um anúncio no jornal da Hering. Hering Têxtil S.A. procurava vendedor com sexto ou sétimo período de universidade, carro com até 2 anos de uso, né, e por aí por diante. Tudo aquilo ali que eu li, eu falei, sou eu mesmo, apesar de não ter nada daquilo, né, mas eu enxergava, que falei, eu tenho potencial para isso. Bom, passei nas entrevistas da Hering, consegui comprar um Opala todo podre, que tinha até buraco no chão do veículo, e comecei ali minha trajetória como vendedor. De vendedor da Hering, eu trabalhei exatamente 1 ano na Hering, fui para a Dulorem, porque na Dulorem apareceu uma oportunidade para eu ganhar 2 vezes e meia mais do que eu ganhava na Hering, e quando eu comecei na Dulorem, eu descobri a cama, mesa e banho. Ali eu entendi um pouquinho sobre o que era roupa de cama, apareceu uma outra oportunidade e eu virei representante da Teca Tecelagem. Isso foi o meu início, né? E ali a mosquinha do varejo já tinha me picado. Desde o meu primeiro momento na Hering, eu nunca quis seguir carreira, eu tinha vontade de ser lojista. Então, assim, eu não sonhava com outra coisa a não ser lojista. E comecei a me preparar a partir dali para entender um pouco os bastidores do varejo. Porque uma coisa é você vender para o varejista, a outra coisa é você entender as dores do varejista, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que tive um relacionamento muito bom, muito próximo com os comerciantes, né? Comerciantes que daquela época até hoje, tem muitos amigos meus até hoje. Isso é bem bacana. Pô, legal, da gente citar, legal, né? Inspirador, né? Exatamente. Então, assim, eu fiz muitas amizades nessa trajetória minha e fui me preparando para quando eu tivesse a oportunidade de abrir a minha primeira loja. Bom, aí entrando para a história da roupa de cama, né? E na roupa de cama, o que eu enxerguei ali, ficou muito claro na minha cabeça aquilo, Marcos. Eu enxerguei que tinham 2 modelos de negócio. Tinham boutiques que vendiam produtos melhores, muito caros, e tinham as lojas de departamento / supermercados que vendiam produtos já de uma qualidade não tão boa por preços baratos em relação às boutiques. Mas não tinha ninguém no meio do caminho que vendesse um produto de qualidade por um preço justo. Foi aí que nasceu a história da First Class. First Class. É curioso, antes da gente falar um pouquinho ainda da First Class, por que
First Class? Já foi desde o início esse nome mesmo, lá atrás? Na verdade, o nome sempre foi First Class, mas era No Class, né? Porque assim, eu comecei, na verdade, a primeira loja, Marcos, com caixa de papelão virado para baixo, né? Porque eu não tinha dinheiro para comprar móvel. Eu botava as pilhas do produto ali em cima para fazer com que a coisa acontecesse, mas, cara, sem método nenhum, sem na força e na fé, entendeu? Essa é a verdade, o resto é lenda, entendeu? E você começou aqui no Rio de Janeiro, já com a primeira unidade, Rio de Janeiro, primeira loja? Rio de Janeiro. Comecei a loja no Iguatemi, primeira loja da First Class. Graças ao seu Francisco Ferraz, que foi um superintendente que me abriu as portas e acreditou em mim. O podcast CNX Online apresenta Ao Água, nosso patrocinador oficial. Você pensa que toda água é igual? Nada disso. Tem água que só mata a sua sede, enquanto outras reidratam e transformam a sua saúde. Ao Água é a reinvenção da água. Alcalina, isotônica, antioxidante e detox em todos os seus 6 protocolos. Embalada nas incríveis garrafas ecológicas, patente mundial em 8 regiões do mundo. Fruto de mais de 20 anos de estudo, a chamada hidratação de precisão elimina toxinas, fortalece a imunidade, melhora o sono, aumenta a disposição e promove a regeneração celular. Hoje já impacta mais de 20 milhões de pessoas. Presente em clubes de futebol, redes de supermercados, milhares de lares no Brasil e no mundo. Ao Água é saúde, performance, sustentabilidade em cada gole. Acesse o site, descubra os combos e o clube de assinatura. Mas não se esqueça, aproveite nosso cupom exclusivo CNX20 para garantir o seu desconto especial. Tá. E a partir daí, como é que veio a segunda, a terceira loja? Como é que vocês começou a imaginar? Você chegou a projetar e falar assim, olha, eu tenho hoje um império, com todo respeito, mas você imaginava tudo isso, André? Como é que você... Marcos, do fundo do coração eu imaginava. Que delícia. A First Class é cama, mesa, banho e sonhos. Hoje virou First Class Home. Mas quando eu lancei a marca pela primeira vez, era First Class, cama, mesa, banho e sonhos. Por que sonhos? Porque desde a primeira loja eu sonhei em ser a maior rede de cama, mesa e banho do Brasil. Esse era meu sonho e assim, eu sempre fui um cara muito obstinado. E eu trabalhava para isso, né? E eu via que tinha oportunidade de crescimento. Eu enxergava o que eu queria construir. Era muito claro na minha cabeça, era muito claro. Apesar da caixa de papelão, apesar da falta do crédito, apesar de eu não ter nada de conta bancária, mas eu enxergava o que eu podia construir. E aí eu fui dando cada passo, a empresa foi ganhando corpo, eu fui ganhando dinheiro, e esse dinheiro, 100% do que eu ganhava, eu reinvestia dentro do negócio. Eu fiquei 2 anos sem tirar R$1 nem para a água do caixa das lojas. E ela foi ganhando corpo. Foi ganhando corpo. Daqui a pouco comecei a desenvolver produto, eu comecei a comprar produto e colocar marca. Então, assim, é uma história muito bonita de ser contada, porque, assim, a First Class é um filho para mim, né? Aliás, é uma filha, né? First Class é uma filha para mim, assim, é uma coisa que eu tenho muito amor envolvido, muita história de muita gente que me ajudou e que me ajuda a ter construído essa empresa, entendeu? Entendi. E quando você, na verdade, trouxe essa realidade toda da cama, mesa e banho para o Brasil, você tinha concorrentes, naturalmente, inclusive, acho que, não sei a época, mas tinha muita gente que vendia na rua também, tinha aquela... Muito sacoleiro, muito sacoleiro, né? Sacoleiro. Inclusive, eu, quando representante, vendi para muito sacoleiro, né? Eu vendia pelos interiores do estado do Rio e atendia muita gente por aí, na época de Teca, como dos sacoleiros que acordavam lá 4, 3, 5 horas da manhã e iam com os carros, iam dando jeito com aquela equipe deles para vender pelos interiores do Rio de Janeiro. E lá atrás, você já imaginava assim, será que eu vou conseguir os desafios? Já pensou em desistir? Eu falo que na vida do empresário é sempre muito isso, né? O cara que é empresário e é empreendedor, eu falo assim, ele tem muito sonho, mas ele também tem pesadelo de não dormir muitas vezes à noite, etc. Como que eu vou fazer isso amanhã ou depois de amanhã? Se você pensou em alguma cara, parei, vou desistir por aqui, alguma coisa nesse sentido? Marcos, sinceramente, nunca. Eu sempre tive um sonho grande. Eu tinha certeza de onde eu ia chegar. Certeza. Sabe quando você está no meio de uma nuvem, mas você está enxergando o caminho?
eu via meu caminho tão claro como eu vejo hoje. Tão claro como eu vejo hoje, sabe? Hoje é muito fácil falar, hoje com 257 lojas no Brasil, líder nacional. Coisa, hein? Cara, mas assim, a minha convicção é a mesma de quando eu estava na minha primeira loja. É a mesma. Eu tinha certeza onde eu ia chegar. O que mudou no meio do caminho, e assim, foi marcante para mim, porque eu tinha vontade de ser a maior do Brasil. Mas quando eu abri franquia, eu comecei a lidar com gente, né? Com pessoas que tinham outros sonhos, com vários outros CPFs, e eu, naquele momento, eu já não queria mais ser o maior do Brasil, eu queria ser o melhor. Então, assim, isso construiu muito a minha história, sabe? Mindset mesmo, hein? Total, né? Pô, mudou, e assim, porque você, para ser maior, às vezes você vai derrubando um monte de gente no meio do caminho, você vai fazendo algumas coisas que você, para ser o melhor, você não pensa. Você quer entregar o melhor legado possível, entendeu? E ser franqueador, para mim, é isso, é você ter uma galera unida com você, junto, próximo, onde 1 mais 1 é 2, agora uma ideia mais uma ideia é igual a milhões de ideias. Estava falando exatamente isso. Nos bastidores, né? Exatamente. E você, com essa situação toda, hoje você é uma franqueadora, vamos dizer assim, que cuida de uma rede gigante, né, espalhada pelo Brasil, vamos dizer assim. Sim. E é uma responsabilidade muito grande, você tem um back-office, mas como é que é gerir tudo isso, funcionar tudo isso? Tem uma segunda geração sentada ali já, né? O André, não sei se podia falar aqui, mas eu estou falando. Não, fica à vontade. Mas, enfim, como é que você vê tudo isso funcionando, né? Com o André, na verdade, que eu acho que você não tem sócios, né? Vamos dizer assim, né? E como é que você vê essa responsabilidade toda? Como é que você consegue dar conta de tudo isso, André? Marcos, para mim, primeiro é sempre um grande prazer, porque quando você faz o que você ama, você nunca trabalha, né? Então, eu acordo de manhã já acelerado para fazer um monte de coisa que a minha cabeça está ali trabalhando para fazer. Qual é aquela frase do cara que é louco e do burro lá que você falou? É muito mais fácil segurar o louco que travar um burro, né? Então, assim, eu sou louco, eu estou aqui o tempo todo acelerando, né? Então, para mim, é uma coisa que me dá muito prazer. A First Class sei lá, é um motivo de felicidade, de orgulho e de satisfação para mim. Mas hoje você tem um back-office, na verdade, que te ajuda bastante, te auxilia bastante, porque uma rede desse tamanho precisa, na verdade, ter a seriedade que você tem, até para continuar a crescer, evoluir, bater uma pandemia aí. Como é que foi essa estruturação toda de lá para cá, principalmente pandemia e pós-pandemia? Primeiro eu vou falar do back-office. Apesar da gente ter um back-office, o que acontece? O fato de eu ter linha direta com toda a rede, eu tenho um grupo de franqueado o tempo todo, que a gente se fala diariamente, e não é lista de transmissão. Olha só, galera, escuta aí os diferenciais e aprendam muito, viu? Isso é muito sério. E a ética e a transparência da empresa em relação a tudo que precisa para que o franqueado também ganhe dinheiro ali na ponta com muita seriedade. Mas aprenda com esse homem aqui, porque... Fala aí, André. Então, eu tenho um grupo de WhatsApp aberto com todo mundo, onde a gente conversa diariamente sobre qualquer assunto. Para você ter ideia, para decidir produto, para estratégia, o que você imaginar, a gente coloca ali. Bom, além disso, eu tenho um grupo com praticamente 90% da rede de funcionários deles comigo no grupo. Legal. Tá? Então, assim, também não é lista de transmissão. Também conversando diariamente, reclamando, tomando esporro da rede. Não pensa que a rede de... Fácil, né? Quando dá um problema de produto ou dá qualquer tipo de coisa, eles falam comigo também abertamente e têm liberdade para isso. O que acontece? A gente diminui o ruído. Isso é muito importante, isso é vital para o bom funcionamento do negócio. Então, assim, antes do negócio virar um câncer, antes do negócio virar um problema violento, você resolve a gripe, entendeu? Então, assim, isso é uma relação que se constrói, lógico, de confiança e com muito tempo, mas que fortalece demais todas as pontas envolvidas no negócio. E você tem tempo para dormir? Durmo. Olha, pratico esporte diariamente. Olha só. Diariamente. Leio diariamente. Tenho tempo para fazer todas as coisas que eu gosto. Então, assim, eu estou o tempo todo em vôlei da minha filha, em estádio de futebol, viajando. Cara, dá tempo de fazer tudo. Não me falta tempo. Porque, assim, administrar a First Class para mim é uma coisa que dá muito prazer. Porque você está com os amigos,
É como se você estivesse numa pelada first class. Eu estou num grupo de gente que eu gosto demais e eu tenho absoluta convicção de que a recíproca é verdadeira. Eu estou num monte de gente que eu quero ajudar a fomentar, porque são meus grupos de funcionários da rede, onde inclusive os funcionários que têm mais de 5 anos participam de prova e uma vez por ano o campeão ganha uma loja onde ele vai me pagando com o resultado da loja, mas ele ganha a oportunidade de ser lojista. Que bacana. Então, assim, a gente tem um legado por trás. Conhecimento, né? A gente está ali para tentar fazer com que Papai do Céu me ajudou muito. Então, eu tento fazer também com que as pessoas que têm vontade, elas consigam também realizar o sonho delas. Tá. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o conhecimento, sobre os seus livros aí, né? Que isso é fundamental na vida, né, de qualquer um. Mas assim, ainda falando um pouquinho nessa linha do sucesso, né? Porque a gente vê a First Class hoje uma potência realmente aí no Brasil. Você já chegou a ter loja no exterior, alguma coisa assim? Ou... A gente teve, na verdade não foi uma loja, eles compravam um produto nosso e colocavam a nossa bandeira em Angola. Tá. Mas não chegou a ser uma franquia, não. Tá. Porque o problema é o fundador da marca, que é preguiçoso, sabe? Essas coisas, quando envolve língua estrangeira, envolve muito sair do país, eu começo a sair da minha zona de conforto. E aí eu começo a travar um pouco. Né? Mas isso não é problema não, viu? Não. Eu falo assim, porque a gente estava num podcast até fazendo um outro sobre turismo e etc. E eu falei, eu aprendi muito com meu filho de 2 anos, quando a gente foi para os Estados Unidos, uma das vezes, ele saía correndo, encontravam um americanozinho do tamanho dele do outro lado, eles conversavam lá e os dois vinham sorrindo para mim. Eu falei, gente, eles não se comunicam. Como é que eles estão se comunicando sem falar o inglês ali? Não sabiam nem falar nenhum português direito e o outro, mas se comunicavam, né? Eu falei que hoje em dia está muito, muito mais fácil. Hoje melhorou muito. Mas assim, e falando um pouquinho ainda da questão de investimentos hoje da First Class, né? Eu sei que por trás de toda essa movimentação, porque tem mais de 250 lojas espalhadas pelo Brasil, exige uma logística violenta, né? Tá. Me explica um pouco disso aí, como é que essa loucura toda, né? Falando um pouco de SKUs, a logística toda, me explica um pouquinho disso aí, André. Então, a gente tem 2 modulos, né? A gente tem os produtos importados, onde eu faço essa importação, a gente tem um galpão próprio, importadora própria, e ela distribui mercadoria para o Brasil inteiro, né? Automaticamente, de acordo com o giro. Então, você imagina que as lojas, elas têm um estoque regulador que vai de 75 a 90 dias de produto. Eu tenho estoque regulador dentro da nossa importadora e eu vou reabastecendo a cada 15 dias o estoque do giro e giro futuro desse franqueado. Então, assim, a gente nunca tem problema de falta ou de excesso de produto. Legal. A gente consegue controlar isso bem, mas muito bem. Isso aí é uma das nossas valências que a gente faz melhor. O restante dos produtos são produtos nacionais desenvolvidos em parceria com os fabricantes e parcerias de muitos anos, todos eles muito amigos meus, são pessoas que frequentam a minha empresa e frequentam a minha casa. Então, assim, é uma relação de confiança de muito e muito tempo. E o resultado disso é o sucesso da rede. E você, com toda essa organização, a logística, como é que você atinge a ponta ali? Você tem toda a parte sistêmica também amarrada a isso, né? Para que realmente você tenha uma organização, porque você fala, poxa, 250 lojas, num total de pessoas trabalhando na rede, você tem noção? Olha, eu vou falar pela franqueadora e você não vai acreditar. Entre a franqueadora e a importadora, eu tenho 50 funcionários. Caramba, aí, ó. É muito pouco. Muita gente. Mas assim, você tem um headcount ali totalmente alinhado. Mas isso você distribui parte de importação, parte de supervisão, parte de vitrine, parte do financeiro. Pô, é muito pouca gente. Porque você tem uma parte de uma plataforma também que te ajuda bastante. Me ajuda muito, exatamente. Em tudo isso, né? E eu vi que o marketing tá tudo interno. Tudo interno. E de onde surge isso? As ideias são suas, do filho, da galera toda? Como é que é um pouco as tendências? Mais uma vez eu vou falar para você dos nossos grupos de WhatsApp. Muitas das nossas ideias surgem das nossas equipes. Muitas. Eu faço uma reunião mensal. Há muitos anos, essa reunião está desde o início da empresa. A gente faz uma reunião mensal onde a gente troca ideia, fala de produto, fala de estratégia, e a estratégia é trocada o tempo todo.
Tá? Bom, além disso, a gente agora está fazendo semanalmente o Café com Pivete, que é outra coisa que a Você gente... fez hoje de manhã, Sim, né? fiz hoje de manhã. Aliás, hoje 2 da tarde. Isso. 2 da tarde. A gente, além disso, então assim, o tempo todo a gente está falando com a equipe. Porque normalmente o que acontece? Você vai perdendo a conexão entre o varejo e as pessoas que estão tomando decisão. Isso é uma das grandes falhas das franquias de uma forma geral. Aliás, não vou falar das franquias, das empresas de uma forma geral. E quem resolve é a ponta. Por quê? O consumidor está no centro de qualquer coisa. Tudo que a gente faz é para agradar o consumidor. Então, quanto mais a gente ouvir, e na verdade, quem são os nossos consumidores, né? No meu caso, são os meus franqueados, são os funcionários da rede e são as minhas consumidoras. Eles todos, com a mesma importância, são os meus clientes. Então, eu tenho que estar o tempo todo ouvindo e fazendo tudo para encantar eles. Esse é o trabalho. Verdade. Agora, assim, curioso, né? Quando você fala em cama, mesa e banho, eu acho que o grande público seu é feminino. Ou isso mudou ao longo do Não, tempo? 88%. Ah, sim. 88% público feminino com a idade média de 47 anos. Mas por que a característica, geralmente, a mulher, por natureza, ela compra muito mais que o homem, Sim. né? E coisas mais do lar, essas coisas, é muito característica da mulher. Mas e o cara que mora sozinho e etc? Esse público, ele tem mudado também para... Não, ele acaba comprando, mas compra um volume de peça menor. Isso é característica, inclusive, do homem, tá? Então, assim, a mulher, quando vai sozinha, ela compra mais. Ela, quando vai com o filho, ela compra um pouco menos. Quando vai com o filho e o marido, compra menos ainda. E o homem tem por hábito comprar menos. Isso E o segredo é é estatístico. entrar sozinha. O segredo é estar sozinho. E ela fica à vontade. É verdade. É isso. Tá certo. E a questão dos valores de investimento de uma loja? Como é que hoje você fala assim, olha, para eu construir uma loja, para eu ter uma loja na ponta, Então, a First Class hoje, você, em torno de R$ 250 mil, você abre uma unidade da First Class, tá? O tamanho médio da First Class hoje gira em torno de 50 metros quadrados. A nossa obra é em torno de 1.500 a 2.000. A nossa obra é muito barata. Então, eu pego uma pasta técnica para o franqueado, onde ele segue aquele manual. Eu não indico empresa de arquitetura, de engenharia. Eu tenho um arquiteto até que ele pode fazer por meu, mas ele é homologado, mas ele pode fazer por dele, dependendo da localização. Tá. Entrega essa pasta técnica com orçamento, tem um enxoval de abertura. Então, assim, ele hoje, a não ser, a gente tem que tirar disso a história de luva de shopping, que você não é investimento nosso, né? Com certeza. Mas em torno de 250 a 300 mil reais, você monta a unidade da First Class tranquilamente. E eu acho que um dos segredos, eu vejo que um dos segredos do seu sucesso também, você teve uma tomada de decisão rápida na questão da modelagem, né, Sim. do teu negócio. Eu acho que isso foi um dos gatilhos, assim, gigantes, né? Mesmo antes de te conhecer, eu falei, cara, First Class é o caminho ali perfeito, porque você soube, na verdade, trabalhar com essas questões, né? Então, o varejo, você sabe muito bem disso, né? O varejo tem alguns vilões, né? A gente tem o governo, que é um grande vilão, né? Porque é o sócio de todo mundo. E você tem o custo de ocupação, que é um outro vilão. Quando você enxerga que você não tem como fugir, que é o governo, mas o outro você tem como fugir, que é o custo de ocupação, você vai fazendo conta para que esse custo de ocupação seja o menor possível, para que a diferença disso vá para o bolso do franqueado. É simples. Então, assim, qual o tamanho médio da First Class? O tamanho médio é o que cabe no bolso do franqueado. Então, eu tenho unidade de 17 metros quadrados e unidade de 250. Por quê? E as duas com sucesso. As duas com sucesso. As duas com sucesso. Porque o que acontece? Eu fui varejista a vida inteira e sou varejista. Então, assim, o varejo está no meu DNA, está no meu sangue. Eu olho para o negócio como se eu tivesse lá naquela minha primeira loja sem dinheiro para comprar móvel. O meu racional é o mesmo da época, entendeu? Então, eu quero fazer com que aquela unidade dê resultado. Como é que eu faço? Aí eu vou olhando para dentro de custo de ocupação, obra, a gente tenta fazer uma obra mais otimizada possível. Para quê? Para que esse franqueado esteja feliz. Para você ter ideia, hoje, a média são mais de 5 lojas por franqueado. Que bacana. Então, assim, e outra coisa, nunca se abre 2 lojas ao mesmo tempo. Ele abriu a primeira, ele teve sucesso. MVP? É isso aí, o tempo todo. Caramba, isso é fantástico. E aí,
dá para entender muito claramente por que o sucesso da First Class, né? Porque exatamente, eu acho que esse é o direcionamento que se deve ter para qualquer negócio, né? Mas enxergar ele da forma que realmente não esfolar o franqueado na ponta, né? Mas respeitar ele, saber o que que ele tem de investimento ali e falar assim: olha, o retorno mais rápido possível do franqueado é o teu sucesso, né? Não, E trazer ele muito para próximo, né. Nessa live que você falou que participou há pouco, quantas pessoas tinham lá só para ó, foram mais de 250 pessoas, juntas e mais de 750 pessoas que participaram. caramba, isso aí É muito bacana, já dá para fazer um show é ali. muito Você bacana. cantou, dançou, fez tudo ou não? Pô, eu vou te falar, o que que você espera de um pivete, né? É bem isso mesmo. André, agora falando um pouquinho, olha só, falta você me autografar isso aqui, Vai ser um né. prazer, mano, tá Então, louco. esse aqui na verdade é um deles, mas me fala um pouquinho do Nada é Impossível e dos outros que você lançou aí, etcétera, né, porque já é um best-seller isso aqui. Me fala um pouquinho do teu livro aí. Na verdade, assim, eu tenho muita gratidão pelos livros, né, porque os livros transformaram um lavador de carro no fundador da maior empresa de cama, mesa e banho do país. Então, assim, tudo que eu aprendi, eu fui uma pessoa que eu não tinha recurso, eu não tive estudo. Então, assim, a oportunidade que eu tive foi através do futebol, que eu não dei certo, e foi através dos livros. Então, assim, eu já li para mais de 300, 400 livros tranquilamente na minha vida. E esses livros foram abrindo a minha cabeça e me transportando para um mundo que eu nunca teria possibilidade de chegar. Eu, inclusive, falo isso para minha equipe diariamente. Eu falo no grupo Força de Vendas, que é o grupo das minhas abelhinhas, que a gente fala que são aquilo que tem tudo para não dar certo e não voar, são as que voam e fazem um trabalho brilhante, Essa é ótima. né? Então, assim, eu falo demais de livro, porque os livros são a mudança na vida das pessoas, né? E eu tinha um sonho de poder passar isso através do meu livro para as pessoas que também acham que elas não têm oportunidade. E o nome do livro é isso, que nada é impossível, porque se a gente botar na cabeça que a gente quer alguma coisa e quiser de coração, nada é impossível. É, verdade. E falando um pouquinho disso, você falou tudo que eu acho que o conhecimento, e é um conhecimento, entre aspas, de graça, porque muitas vezes você tem livros disponíveis na internet, ou você ganha mesmo, né? E aproveita esse aqui, olha, Nada é Impossível, Não, gente, e para né? você ter ideia, o primeiro livro que foi o que começou a disruptar a minha cabeça, né? Eu comprei num sebo em Madureira. Né? Uhum. Como fazer amigos e influenciar pessoas. É, Foi o Dale prim... Carnegie, É isso. esse foi um dos precursores meu lá. Não vamos falar de idade, porque Pô, senão eu fiz um há 2 curso anos atrás, né? Dois põe anos mais um atrás. zero na Pô. frente, põe mais um zero depois do 2 aí, mas eu fiz um curso da Dale Carnegie também exatamente sobre isso, e foram 3 meses de curso, eu não sei nem se existe mais ainda, mas foi fantástico, que é o processo profissional de vendas, muito voltado para exatamente isso, né, a questão, e esse foi um dos precursores lá desse livro. Agora, o conhecimento, eu vi que quando a gente falou pela primeira vez, você estava em São Paulo Sim. também, né? Buscando ainda mais conhecimento lá que eu falo, você é um mentor também, mas ao mesmo tempo também muitas vezes mentorado, né? Acho que quem é mentor tem que ser mentorado, né? Não adianta, porque essa história de que não, eu tô aqui na estratégia, você não pode estar na estratégia, você tem que estar na execução também, né? Uhum. E você, para executar bem, e você também, para estar na estratégia, você tem que aprender. Então, assim, o aprendizado é constante. Hoje a gente tem várias ferramentas para aprender, né? Na minha época lá atrás a gente não tinha. Hoje você tem um podcast que tem vários podcasts com muito conteúdo bacana. Esse aqui, por exemplo, olha aí, um Exatamente, pô. aprendizado gigante, de graça, né? De graça, É. é só a pessoa ter uma disposição para aprender, né? Tá com Uhum. o coração aberto para aprender. Verdade. A outra coisa são as mentorias. Então, assim, eu costumo ir bastante para mentoria. Amanhã, inclusive, estou indo de novo, né? Amanhã estou indo de novo. Amanhã são 3 dias que eu vou participar de mentoria. Estou faltando hoje, porque hoje eu não tinha condição de ir à tarde, mas Mas foi positivo, tá Pose aqui, né? perfeito, que bom que eu não fui, Que que a bom. gente está tendo essa oportunidade de estar aqui junto. Obrigado mesmo, viu? Né? Então, assim, amanhã são 3 dias. São Paulo, semana passada estive 2 dias em São Paulo também. Então, assim, o tempo todo que eu posso, eu estou disposto a aprender, porque a gente só melhora, só evolui aprendendo, É né? verdade. E a questão da
First Class daqui para frente? Como é que você vê ela? Como você começou lá atrás, com todas as dificuldades, hoje você está num outro patamar, mas é aquilo. Como você é uma pessoa extremamente sonhadora, né? E eu falo um pouco de louco, né? Enfim. Mas como é que você vê a First Class daqui para frente, o André? A First Class esse ano está fazendo 25 anos, né? Então, assim, é um motivo de muita Muito. felicidade e orgulho. E a gente é o número 1 do varejo físico do Brasil. E a nossa missão agora é ser a número 1 da omnicanalidade no Brasil. E é para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente acorda de manhã e é isso que nós vamos fazer. E a questão da IA, essas tecnologias todas que vêm por aí, principalmente a IA, Sim, né, que eu acho que ela contribui muito se você souber utilizar. A gente estava conversando um perfeito. pouco sobre isso. Como é que você vê isso dentro da First Class? Como é que você vê esse mundo, o e-commerce e tudo mais É aí dentro do fantástico, né? Tudo, Omnichannel? tudo através, o cliente sendo o centro de tudo, né? A forma com que ele vai comprar é detalhe, se ele vai comprar através da internet, se ele vai comprar através da loja, se ele vai pegar na loja, se ele vai pegar no digital, no físico, quer dizer, tudo a partir da comodidade da satisfação do consumidor. Bom, além disso, a IA, a gente está implementando a IA, processo final de implementação de IA dentro da empresa, porque a gente não pode ficar para trás, Uhum, né? A gente tem que estar ali e a IA, na verdade, ela tem que ser uma ferramenta para ajudar ao ser humano, né? perfeito. Eu há coisa de uns, acho que foi maio, eu assisti também uma outra mentoria em São Paulo fantástica, chamada Gestão do Amanhã, do Sandro Magaldi e do José Salib Neto, dois monstros, Fera. monstros, feras demais. E assim, eles acabaram de lançar um livro também, Hum. né? A arte de fazer as perguntas transformadoras. Então, hoje em dia é a forma com que você pergunta que vai trazer as respostas certas através da própria inteligência artificial. Uhum. E eu falo aquilo, né? É bem nisso que a gente estava conversando, né? Que nós somos a IN, né? A inteligência natural. Você que tem que Perfeito. dar comando na IA, senão ela, se colocar pergunta errada ali, amigo, vai sair coisa errada e aí É você isso. não consegue o melhor aproveitamento, né? É, falando um pouquinho ainda sobre a questão do futuro, né? Perfeito. Hoje você tem mais de 250 unidades. Como é que você vai casar essa questão do mundo online com o físico? Porque a pandemia trouxe, vai acabar o shopping center, vai acabar. Parecia que o mundo ia acabar, de fato, né? E assim, e hoje tem o mundo físico com online, o crescimento teu no mundo físico com o mundo online. Como é que é a tua expectativa? Porque eu falo, isso aqui não tem preço, Eu né? vou falar para você Esse que o contato. varejo físico não vai acabar nunca. Isso é balela, não vai acabar de jeito nenhum. Os vendedores, as vendedoras vão continuar encantando as consumidoras e os consumidores da mesma forma. A diferença é que isso aqui, ó, mudou o jogo. Uhum. Então, assim, a gente não pode fugir da tecnologia. A gente tem que ter a tecnologia como uma outra ferramenta de encantamento. Só que a gente tem que entregar a mesma coisa tanto no online quanto no físico. Esse daí é o segredo. E é o desafio. E é o desafio. E que desafio? E que desafio, né? Porque as lojas, na verdade, elas. E hoje você tem unidades onde, André? A gente tem Não unidades sei se você vai lembrar hoje, de tudo aí, mas pelo menos pô, estado, alguma uma coisa. muito É, forte de São Paulo para cima. tá. São Paulo para cima a gente tem em todos os lugares do Brasil. Uhum. E aqui no Rio nem se fala, então. Aqui no Rio a gente. Domina. É, Não pode falar, mas domina. aqui no Rio a gente é bem Tá tudo forte. dominado, né? É bem forte. Bacana, André. O que que você vê, na verdade, para essa galera que está toda ouvindo a gente agora, que está toda ouvindo a gente, uma mensagem assim, falar, olha, do André Pivete, né? Porque é conhecido no mercado assim Sim, mesmo, sim, com né? prazer e orgulho, inclusive. Isso. O que que você passa de mensagem para essa galera toda que está entrando agora no mercado, que quer montar um negócio? Eu consigo montar uma first class? Essa é uma pergunta e depois você responde o finalmente. Mas eu consigo montar? Tem que passar por um crivo, eu sei disso, né? Sim. Mas me comenta um pouquinho sobre isso também, porque deve ter gente curioso já, hein? Falando, eu quero ter uma franquia da First Class, etc. É possível, não é? De que forma vocês crescem? A gente a vida inteira cresceu, Marco, organicamente, né? Hum, Então, assim, eu tenho o prazer de falar para você que a gente nunca anunciou em lugar nenhum, a gente cresceu de uma maneira orgânica, onde o franqueado abriu a primeira loja, abriu a segunda, foi feliz, abriu a terceira, foi feliz, indicou um amigo que daqui a pouco abriu, e a gente foi fazendo essa rede com muita força, muita energia e muita positividade.
A pessoa, quando ela tem vontade de abrir a First Class, ela tem que me encantar. Porque assim, a First Class não está à venda, né? Eu não vendi nem para banco. Então, assim, já bateram vários fundos de investimento para comprar a empresa de mim e eu nunca vendi. Vou falar uma coisa para vocês, sou muito satisfeito por não ter vendido, porque a gente construiu uma coisa que é muito forte, que é a relação que a gente tem entre franqueador, franqueado, entre todos os funcionários que fazem esse trabalho da First Class e essa família da First Class. Então, assim, o primeiro de tudo é eu gostar da pessoa e a pessoa gostar de mim. O segundo é a pessoa ter afinidade pelo negócio, porque assim, imagina você trabalhar numa coisa que você não tem prazer. Uhum. Isso deve ser uma coisa terrível, entendeu? Então, não é que ela esteja fechada, mas ela precisa de encantamento, é um namoro. É um namoro. Né? Outro dia aconteceu, por exemplo, um caso de uma pessoa que queria abrir a First Class. Eu falei, pô, fica à vontade, vem aqui para o escritório e vamos conversar. Ela, pô, pode ser online? Não dá, deu, amigo. não Não deu, dá, não entendeu? dá, Então, né? assim, eu sou da época dos Flintstones, né? Eu sou um dinossauro Somos, e eu somos. gosto de gente. Eu gosto de gente. Então, assim, eu preciso estar conectado com a pessoa. E faz todo sentido, né? Porque o relacionamento, na verdade, ele é fundamental. Ele faz parte da experiência que você entrega para o cliente, né? Não é simplesmente só o produto em si, Claro. né? Porque eu falo, você chegar num lugar e falar assim, olha, isso aqui é o que que é? Ah, é um bolo de chocolate. Desculpa, você está apresentando bolo de chocolate, ameba, bolo de chocolate. Né? Olha, isso aqui é chocolate belga, 50% e etc. E você também tem a técnica, na verdade, para falar do teu produto. Olha, Claro, claro. é um produto assim, assim, assado e etc. E falar das características para a pessoa entender. Não, e a Né? pessoa tem que saber a história da empresa, a minha história. Então, assim, e eu tenho que entender da história dela também, porque senão não faz sentido. Não são CNPJs, são CPFs que se cruzam. Isso é vital. Eu não quero uma relação de abre e fecha, da pessoa chegar aqui. Eu quero uma relação de 20 anos, de 30 anos. Eu quero uma relação de vida com as pessoas. As pessoas que entram na minha empresa são as pessoas que podem entrar na minha casa. E eu não vou perder, enquanto eu for a pessoa responsável pela marca, eu não vou perder isso nunca. Bacana, é perfeito isso, porque é aquilo que você coloca dentro de casa quem você confia, né, e quem Isso. você acredita e tudo mais, né? Bacana, André. Estamos chegando no fim aqui, mas olha, prazerzaço falar contigo aqui, conversar, né? A gente já colocou muita coisa aí fora. Daqui a pouco nós vamos marcar a parte 2 disso aqui, que vai ter outra evolução. Vamos trazer o André também para falar do pai um pouco, né? Do lado, né, instigante dele. Mas olha, passa um recadinho para a galera. Se quiser o contato seu, como é que faz para conversar com o teu pessoal, as redes sociais e tudo mais. Dá teu recado final aí, Não, beleza. amigão. Pô, primeiro foi um prazer enorme ter batido esse papo com você. Quem quiser me seguir na rede social, André Pivete Oficial, P-I-V-E-T-T-I, né? Um É. pivete perigosíssimo, né? E First Class Home Oficial também, pode segue a gente lá, quiser conversar, eu tenho um programa de varejo toda semana, onde é o meu Café com Pivete, que é aberto no Instagram, que eu gosto de falar de varejo raiz. Que legal. Aquele varejo que não é aquela coisa que todo mundo fala por aí, é o varejo do dia a dia que acontece, as dores do varejista e das pessoas que estão envolvidas no varejo. Então, assim, conversar a respeito do que eu amo é sempre um grande prazer. Obrigado pela oportunidade e conta comigo sempre que você precisar. Pô, bacana, bacana, André. Gente, mais um CNX Online chegando ao final aí, né? Com essa conversa fantástica. Se deixar aqui, a gente fica falando um mundo aqui de coisas, de oportunidades, conhecimento. Esse fera aqui passa muito conhecimento, sabe? Mas por tudo que ele já passou, pela experiência e pelo conhecimento que ele ainda busca, sabe? Falamos aqui com o André Pivete. E olha, siga a gente nas redes sociais e dá um like nisso aqui, porque vem muito mais. Se quiser mais assuntos sobre ele, fala com a gente aqui, que a gente traz ele respondendo aí pergunta direta, porque esse é um cara da live, do dia a dia e do momento, ok? Gente, muito obrigado, André. Showzaço. Foi um prazer. Prazer, viu, amigão? Abraço.